É que tem aquela questão, né? Que para o cristão é que nem aquela passagem que diz: Deus é um só, não há outro além de ti. Enfim, é só um Deus só, não tem outro além dele. E a questão do ficar reforçando isso: Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, não há Salvador além dele, a não ser esse. E que o trabalho, né, a obra de Cristo está completa, que não tem possibilidade de ter outro sacrifício depois dele, que o último sacrifício foi de Cristo na cruz, e não tem outro, não tem nada faltando, enfim. E aí o Bestiano bate de frente com isso. Porque a questão é o seguinte, como já explicamos, Jesus é tanto Cristo quanto a besta, os dois é Jesus. Então, mesmo que apareça outro alguém se dizendo, alegando ser Salvador, ainda assim é Jesus ali. Não tem como ser outra pessoa que não seja Jesus. É isso que a gente está querendo dizer, que todo Salvador sempre será Jesus. Entendeu? Só que não podemos generalizar aqui como se fosse vários. No caso, Jesus tem duas formas de se manifestar. Então, há duas maneiras que as pessoas têm de aceitar Jesus como sendo o Messias: pela via crucis ou pela via ignis. O que seria isso? Ou aceitar Jesus como Cristo ou como besta. Se você é cristão, já aceitou Jesus como Cristo, não tem a menor necessidade de você aceitar Jesus Júnior como besta. Isso daí é para quem está com pendência. Quem não tem mais pendência nenhuma já está quitado tudo, entendeu? Não está totalmente livre, mas tem outras pessoas que não estão totalmente livres. Aí eu vou falar, então o sacrifício de Cristo não foi insuficiente? Não é questão disso. É questão de que essas pessoas específicas precisam de duas, não somente de uma. Uma já está cumprida. Cristo já cumpriu o seu papel, o seu propósito, já está cumprido. Entendeu? Só que tem outras pessoas que por algum motivo estão presas. E esse daí, essa pendência que falta, diz respeito à besta. Entendeu? Então o cristão que já aceitou Jesus Cristo não tem necessidade de aceitar a besta. A questão é, quando o apocalipse acontecer e chegar o enquadramento dos soldados, né, dos guardas, que forem atrás por essa questão aí de aceitar ou não a marca da besta, o cristão ele tem que ser fiel até a morte. Ele tem que dizer, ó, não vou negar Cristo, porque dentro da minha concepção de crença, Jesus vai continuar como Cristo, esse Cristo que estava para voltar ainda continua sendo Jesus. Não acredito que ele tenha mudado de corpo ou se manifestado em outra pessoa, então não reconheça a besta como sendo a manifestação da volta do nosso Salvador. Então, o cristão é aquele que nega, que não reconhece que a besta é a volta de Jesus, que Jesus, que era filho, voltou como neto. Então é essa a questão. E aí ele morre por não aceitar a marca da besta, por não reconhecer que Jesus voltou como besta agora para esse tempo. Entendeu? Agora a questão do sacrifício é como eu te falei, existe uma pendência a se cumprir, pela questão que eu falei no vídeo anterior da rachadinha. Deus pagou a vinda, o homem vai pagar a volta. Então ficamos assim. Jesus tem duas vias: por Cristo ou pela besta, certo? O cristão é aquele que aceitou Jesus como Cristo. Logo, se ele tem Jesus como Cristo, ele vai negar a besta, porque ele já tem Cristo. Aceitou Jesus pela via crucis, que é a via da crucificação. Já o bestiano é aquele que tinha negado Cristo, ou vai negar ainda, no sentido do Cristo do futuro, né? É aquele que nega Cristo, mas ele tem que aceitar a besta. Ou seja, ele aceitando a besta, ele aceita Jesus como besta, ainda permanece ligado a Jesus, só que pela via besta, ou seja, pela via ignis, que é a via da queimação. Ou seja, quem aceita Jesus como besta, nega a Cristo, e quem aceita Jesus como Cristo, nega a besta. Essa é a principal diferença entre
o cristão e o bestiano que aceita Jesus em uma das suas duas formas. Entendeu? Então, não é que a besta seja um segundo Salvador. Ela é a segunda forma do mesmo Salvador. Porque o Salvador se manifesta tanto como Cristo e outrora tanto como besta. Entendeu? Os dois são Jesus ali. Então é isso que o cristão não entende, porque ele pensa que Jesus só tem uma única forma e só vai se manifestar como Cristo, e se tiver que voltar terá que ser da mesma forma. Só que a gente já explicou que Deus, ele não é como o raio ele não cai duas vezes no mesmo lugar, ou seja, ele se manifesta de uma forma, quando volta se manifesta de outra. É que nem uma pessoa, tipo, tô usando lápis aqui, tô usando lápis. Larguei o lápis, peguei uma caneta. Você acha mesmo que esse mesmo autor que estava usando o lápis, a pessoa que estava usando o lápis, vai voltar de novo pegar o lápis agora que ele pegou a caneta? Não, ele não vai pegar mais o lápis. Ele largou para não usar mais. Agora ele está na caneta. Quando ele trocar a caneta por um pincel, já sabe que ele não vai mais usar a caneta. Entendeu? E tudo que ele larga, o inimigo vai pegando para ele. Você está entendendo? Ou seja, a lei já era. Deus já não está mais na lei, está no Cristo. Quando largar o Cristo, se prepara, vai ser livremente usado pelo inimigo. Entendeu? Quando Deus estiver agora na besta, entendeu? É a mesma coisa, ele vai trocando de roupagem, a velha roupagem vai deixando para o inimigo usar, para aqueles que esperam a volta da mesma forma serem enganados. Então é o que eu falei, cristão vai ser enganado na volta de Cristo pensando que Jesus ainda está em Cristo. Não reconheça Jesus na besta não e continue vivo para você ver. Quer pagar para ver? Beleza, é a questão lá. Você está achando que Jesus ainda continua no Cristo? Beleza, espera Cristo voltar, só que eu te digo uma coisa. Quando você for lá ver e descobrir que não é Jesus ali, não vai ter como você voltar atrás. Porque para poder ver Cristo, você já vai ter que ter selado o número 9 na testa. Entendeu? Só vai ver Cristo quem tiver com o selo de Deus, para proteger da ira. Ou seja, só depois da ira que você vai ver Cristo. E para poder ver ele, você já tem que estar selado. E uma vez selado, não tem como voltar atrás. Ou seja, você vai ter que abrir mão para poder ver. Entendeu? Não tem como se arrepender. Vi e não era o mesmo, me arrependi, a besta estava certa. Não tem como. Você já vai ter que fazer a escolha, se você quer ficar vivo. Agora, é aquela questão entre o ruim e o pior, não quero nenhum dos dois, porque essas duas opções que o cristão vai ter durante o Apocalipse. Ou ele aceita o bestianismo, que leva o estereótipo de algo satânico, algo ruim, e tem Jesus ali, só que a pessoa vai falar, que nem aquela passagem lá, pode ter Deus comunhão com as trevas, pode Deus ter a ver com Belial, com alguma coisa do tipo, é aquela coisa que pode ter comunhão, luz com as trevas, entendeu? Não misturar as coisas, entendeu? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o cristão usa essa passagem para não entender isso, que Jesus também pode usar o mal a favor dele, que também pode atuar nas trevas, só que para ele, só na luz, treva é coisa do diabo, e, enfim, aí cai naquele bem e mal absoluto, aí não entende as coisas, enfim, você já entendeu, só que aí que tá. Então, como eu falei que vai existir só duas religiões no fim do mundo, que é o bestianismo universal, referente ao homem, que é a besta, e o cristianismo universal, que é referente ao Deus encarnado, que é o Cristo 2, que está para descer do céu. Então, tem que escolher uma dessas duas religiões e as duas têm selo, porque a do cristão é o 9 e o da besta é o 666. Entendeu? Então tem que escolher um desses dois números aí. Aí tá, para poder ser salvo ou ser condenado pela ira. Selo de condenação, porque os bestianos, é o que eu reforço aqui. Você que quer se tornar um bestiano, seja um bestiano consciente, não seja um bestiano cego que fica se deixando levar pelo que os outros falam. É legal, é maneiro, o outro falou que é legal, vou seguir, vou aderir. Não é modinha não. É só para quem aguenta o tranco mesmo, viu? Porque a praga da ira de Deus não é brincadeira. Não é para quem tem corpo mole, não. É black pill. Sabe o que é black pill? É pílula negra.
entendeu? Ou seja, só para quem pode suportar o baque, porque o negócio não será fácil, entendeu? Red Pill para os cristãos que vai morrer, agora Blue Pill para os que ficarem vivos, que não pode suportar qualquer coisinha e precisa ser preservado de tudo que não aguenta a coisa, entendeu? Então, são pessoas no mundinho colorido delas, enfim. Então, já deu para entender aqui o papel que cada um tem. Então, o bestianismo nada mais é que uma espécie de satanismo com Jesus. E o cristianismo universal seria um cristianismo sem Jesus. Então, entre o ruim e o pior, o cristão vai ficar em dúvida. Pô, esse aqui tem Jesus, mas tem uma aparência meio estranha, sei não, hein? Acho que eu não vou entrar nisso daí, não. Parece coisa do capeta, hein? Mas fala que tem Jesus, mas eu não acredito, não. Aí ele olha pro cristianismo universal, nossa, tem tudo de bom, mas cadê Jesus ali que eu não tô vendo, né? Nossa, aquilo é bom, é de Deus, mas cadê Jesus ali? Também não tô achando legal de entrar ali, não. E esses dois aí tá meio estranho. Na dúvida, eu vou morrer e tirar isso a limpo com Deus do outro lado. Então, o cristão vai ficar tão encurralado que ele nem vai querer nem o cristão pisciano, né? Que é o mártir, aquele que se entrega para morrer durante a tribulação. Ele vai ficar tão confuso que tipo, ele não vai nem aderir ao bestianismo, com medo de Deus não estar ali, mas também o cristianismo universal não parece também ser coisa boa, não. Então, vai ficar entre dúvida entre os dois, na dúvida é melhor morrer. Porque ele não vai ter saída, porque tipo, só vai ficar vivo sobre a terra quem tem um dos dois selos. Um para ser preservado da ira e outro para passar pela ira. Entendeu? E ele não vai aceitar nenhum dos dois, porque, pô, mano, é selo, eu não vou pôr nada na minha testa, não, sai fora. Entendeu? Vai falar, salvação é pela fé, quero selo na testa, não. Mano, vai ser engraçado isso daí, mano, porque realmente é incrível isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.